Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma aula sobre o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. E nesta aula nós vamos trabalhar o processo administrativo. Processo administrativo que está previsto nos artigos 274 a 307 da Lei 10.261 de 68. Está certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos falar um pouco do processo administrativo. Processo administrativo cheio de detalhes. Eu digo para vocês com toda certeza, com toda tranquilidade, se o examinador quiser dar uma apertada no pescoço do candidato aqui, ele vai ter aqui uma infinidade de detalhes aí que pode complicar a vida. Mas, estudando aqui no LAC Concursos, a forma que o professor preparou essa aula, essa forma bastante interativa, com detalhes, esclarecendo aqui, tenho certeza que os alunos ficarão muito competitivos, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiramente, eu gosto de passar para os alunos uma visão sistêmica. O processo administrativo faz parte do título número 8, que é do procedimento disciplinar. O aluno tem que saber situar-se dentro do conteúdo. E esse capítulo número 8, título tal, tem alguns capítulos. Primeiro capítulo, dá disposições gerais, onde vai dar regras gerais sobre o procedimento disciplinar, aqui que vai definir que nós temos aqui os procedimentos disciplinares de sindicância e processo administrativo, que a gente vai chamar de PA, tá? Depois do capítulo 2 da sindicância, artigos 72 a 73, tranquilo, sem problema. E agora nós iremos aí definir o processo administrativo, os artigos 274 a 307. Sem dúvida nenhuma, é o capítulo mais longo desse título, tá certo? Mais longo, muito importante, riqueza de detalhes. O capítulo número 5 é muito simples, ele é um procedimento especial para aqueles servidores que abandonarem o cargo, tá certo? Ou função por inassiduidade, ou seja, deixa de comparecer ao serviço. O capítulo 5 é dos recursos e o capítulo número 6 ele é da revisão. Aí assim nós terminamos, né? Então estamos aqui no capítulo 2, 3, aliás, processo administrativo. Vocês sabem que nós aqui do LAC Concurso utilizamos a estratégia de falar capítulo a capítulo, ou seja, de subdividir o máximo possível o conteúdo para o aluno ter uma visão sistêmica do assunto, tá certo? Então vamos lá. Processo administrativo, né? Nós sabemos que para apurar as faltas, né, as condutas que estão contrariando o Estatuto do Funcionário Público de São Paulo, há necessidade da instauração de um procedimento disciplinar. E esse procedimento disciplinar, ele pode ser sindicância, para penas mais leves, e um processo administrativo para situações mais graves, não é isso? Então está aí para vocês. Primeira coisa que diz aí o artigo 274 da lei, ele vai definir o seguinte, olha só, se cair na sua prova, quem que tem autoridade para determinar a instauração do processo administrativo? Ou seja, professor, o que é isso? Quem que é parte legítima para iniciar um processo administrativo? Professor é o meu chefe? Professor é o meu colega? Professor é o governador, é o secretário? Quem que é parte legítima, né? Então vamos lá, quero passar para vocês o seguinte, lembrando que o aluno aqui, nesse ponto aqui da autoridade, tá certo? E aqui estou perguntando, ó, do processo administrativo. Professor, por que você está reforçando o processo administrativo? Porque, claro que tem autoridades aí que podem conceder processo administrativo, mas nós temos o caso da sindicância. Lembra da sindicância? Vamos lá, do processo administrativo. Do processo administrativo, a lei foi bacana conosco. Lá no seu artigo 274, ele numerou as pessoas que podem instaurar o processo administrativo. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, muito importante, até o inciso 4º, inclusive, olha aí, né? Inclusive, né? Até o inciso 4º. Professor, então é o seguinte, o cara do inciso 1, o cara do inciso 2, o cara do inciso 3 e o cara do inciso 4 são o quê? Estão legitimados a instaurar
processo administrativo. Pronto. Professor, é isso, mas eu quero saber, professor, quem que são esses caras de 1 a 4? Ah, você quer saber? Então, olha só, estudo pragmático é isso. Então, as pessoas são, artigo 260, aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes. Primeira coisa, penalidades. Quais são as penalidades previstas no artigo 251? São 6. Na altura do campeonato, vocês são obrigados a saber. Primeiro, repreensão. Segundo, suspensão. Terceiro, multa. Quarto, demissão. Quinto, demissão a bem do serviço público. E o sexto é cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Então é o seguinte, quem que são competentes para aplicar essas multas? Vamos lá. Primeiro, o governador. Então, o governador, atenção, ele pode, tá certo, instaurar um processo administrativo ou uma sindicância. O inciso 2, os secretários de estados, o procurador-geral do estado e os superintendentes de autarquia também são partes legítimas para instaurar um processo administrativo e também uma sindicância. Estou falando da sindicância porque foi a aula anterior. Inciso 3, o chefe de gabinete até a suspensão também podem aí, tá certo? Podem também aí instaurar o processo administrativo e também sindicância. O inciso 4, também os coordenadores também estão autorizados. Agora, o inciso 5º, tá certo? Não pode, os diretores de departamento e de divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Esses caras aqui do item 5, eles não podem, tá certo, instaurar o quê? Não pode instaurar o processo administrativo. Mas, detalhe, questão de prova, pegadinha. O sujeito aqui do inciso 5º, ele pode instaurar a sindicância. É parte legítima para instaurar a sindicância. Só nessa confusão, com certeza, o examinador pode elaborar uma excelente questão de prova. Recordando, governador, secretário, procurador, superintendente, chefe de gabinete e coordenadores, esses caras aqui, eles podem instaurar o processo administrativo e também pode instaurar a sindicância. Sindicâncias são todos de processo administrativo e mais o item número 5, que são os coordenadores e de divisão lá. Aí são os diretores de departamento e divisão podem instaurar a divisão, podem instaurar aí a sindicância, né? A ideia é o seguinte, a sindicância é para apuração de fatos de menor potencial, e o processo administrativo é para faltas aí de maior potencial, tá certo? Lembrando que para a sindicância é para apurar as penalidades previstas de qual? Isso, repreensão, advertência, suspensão e multa, tá certo? E os outros 3 para o processo administrativo. Bacana? Então tá aí para vocês aí, pode cair isso na prova com certeza, né? Vamos lá, né? Aí eu pergunto o seguinte, professor, como é que é feita? Então, como é que é feito esse tal do processo administrativo? Gente, o processo administrativo, a autoridade competente que instaurar, a autoridade competente que instaurar o procedimento administrativo, tá certo? Uma daquelas lá do inciso 1 ao 4, eles vão instaurar esse processo administrativo através de uma portaria. E claro que vai nomear servidores, funcionários, como diz o estatuto. Vão nomear os funcionários para compor a comissão e essa comissão, tá certo? Essa comissão aí, ela vai fazer a apuração dos fatos para identificar se o acusado, tá certo? Se o acusado ele é ou não culpado das acusações que lhe são imputadas, né? Aí o seguinte, professor, então vai ser uma comissão de servidores. Exatamente, essa comissão vai ter lá o presidente, vai ter o secretário, vai ter os membros, não é isso? A comissão sindicante, a comissão aí de apuração vai ter, professor? Vai ter, tranquilo, tá certo, tá? Por servidores. Aí eu pergunto, qualquer um
pode participar dessa apuração do processo, né? Quem não pode participar da apuração do processo administrativo? Essa pode ser uma pergunta da sua prova. O examinador pode querer saber se você sabe disso. Quem não pode participar, ou seja, quem está impedido de participar. Nós já sabemos, né, que pela regra do direito que todo mundo conhece, um pouco do básico, é o seguinte, né? Aquelas pessoas que têm uma relação íntima, direta com o acusado, elas não poderão aí participar. Por que não poderão participar? Porque poderão comprometer aí a imparcialidade do quê? Da comissão, dos trabalhos da comissão. Então, isso, o artigo 275, tá certo? Ele já traz aí claramente aí o que é. O que traz 275 traz exatamente isso, olha só. Quem não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente, consanguíneo, afim, em linha reta, colateral, até o terceiro grau, inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim subordinado deste. Então, olha só, vamos lá, o rol de pessoas que não poderão fazer parte da comissão de apuração do processo administrativo. É claro que essa regra aqui também é aplicada ao processo de sindicância, ela é bastante extensa, olha só. Então não poderá fazer parte nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo. Claro, né? Esse cara aqui é pior do que o amigo, né? Parente, consanguíneo, afim, em linha reta, tá certo, né? Ou colateral, de até terceiro grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim subordinado a este. Então aí para vocês aí, então o rol de suspensão de pessoas que estão impedidas para fazer a apuração, tanto da sindicância quanto do processo administrativo, é bastante extenso. Lembrando para vocês que é o seguinte, que as regras gerais aqui do processo administrativo são aplicadas à sindicância, como nós falamos na aula anterior. Professor, o que mais? Artigo 276. Autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. Ou seja, o cara lá que está constituindo a comissão, ele não sabe que fulano é filho, que é parente, não sei o que, amigo íntimo, inimigo de quem? Do cara que vai ser objeto do processo administrativo. Então, esse sujeito que foi nomeado, ele tem de imediatamente, ele deve comunicar à autoridade do seu impedimento de fazer parte dessa comissão. Mas tem que ter respaldo, porque, professor, eu não quero fazer parte dessa comissão, professor. Porque é o seguinte, professor, é muita encheção de saco, desculpa aí o palavrão, é muita apurrinhação, professor. Esse motivo não pode. A pessoa só pode se eximir, tá certo, de um impedimento de participar, nesse caso aí, através das situações previstas no artigo 273. Bacana? Então vamos lá. Ok, assunto importante. Quais são os prazos de conclusão do processo administrativo? Ok, o que acontece? O legislador aqui, ele deseja que as coisas iniciem, são realizadas e concluídas. Então o legislador aqui, ele trouxe o prazo previsto para concluir o processo administrativo. Lembrando para vocês que isso aqui pode ser uma excelente questão de prova, porque o prazo para a conclusão do processo administrativo é diverso do prazo da sindicância. Então, no artigo 277, diz claramente qual que é o prazo para a conclusão do processo administrativo do PA. O processo administrativo disciplinar deverá ser instaurado por portaria com um prazo improrrogável de 8 dias para o recebimento da determinação e concluído a 90 dias da citação do acusado. Vamos lá. Coisas importantes. Primeira coisa, professor, quem que vai instaurar o processo administrativo? A instauração do processo administrativo é
uma daquelas pessoas competentes no artigo 260 de 1 a 4, já sabemos. Esse sujeito, ele deverá elaborar uma portaria. Tá certo? Com essa portaria, terão os membros dessa comissão. Tá certo? Então, se perguntar na prova de vocês qual que é o instrumento, né, de instauração do processo administrativo, você vai ter que responder portaria. Pode ter certeza que o examinador vai colocar aí decreto, instrução normativa, ofício, não sei o quê, mas é o quê? Portaria. No prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação. Ou seja, ele vai, tá certo? Ele vai receber a determinação lá, o sujeito, então ele tem... E concluído 90 dias da citação do acusado. Olha aí, ó. Olha que detalhe aqui. Então ele tem 90 dias a comissão, tá certo? Para fazer o seguinte, fazer a fase introdutória, a fase lá de provas, alegações finais e até entrega do relatório. Então ele tem 90 dias. É muito importante aqui um detalhe, 90 dias a partir de que momento? Da data da portaria, da publicação da portaria? Não, isso já caiu em prova. É 90 dias contados a partir da citação do acusado. Tá? Quando ele for notificado a prestar seu interrogatório. Então, a partir do momento que ele é citado, passa a contar o prazo. Eu digo para você, principalmente a banca da VUNESP. A banca da VUNESP adora cobrar prazos. Então, aí nós já sabemos essa informação. 90 dias a partir do quê? 90 dias a partir da citação do acusado. Professor, o senhor falou que isso é potencial questão de prova. Falei. Você sabe por quê? Porque lá na sindicância, tá certo? Que também é um instrumento para procedimento disciplinar, o prazo é diferente. Na sindicância, os prazos são diferentes. Olha o que diz o artigo 273, inciso 2º. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Professor, por que é menor? É muito simples, porque na sindicância, já disse para vocês, diferentemente do processo administrativo, a sindicância é para apuração de fatos de menor potencial ofensivo. Já o processo administrativo é para fatos de maior potencial ofensivo, então é mais complexo, necessita de um prazo maior. Fechou? Eu perguntei para vocês, qual que é o instrumento que se constitui o processo administrativo? É a portaria. Professor, quais são os requisitos dessa portaria? O legislador trouxe quais são os requisitos da portaria. Estão previstos aqui, tá, nesse mesmo artigo, parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado. Olha que vexame, né? A infração que lhe é atribuída, lembrando que não é crime, tá certo? É infração, porque isso aqui na esfera administrativa, ou seja, na infração ele vai ter que citar o que ele fez, né? Ou deixou de fazer alguma coisa que ele é obrigado a fazer, ou ele deixou de fazer, tá certo? Ou ele fez algo que era proibido e assim por diante. Com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível, né? Então tá aí para vocês aí. Olha o constrangimento do sujeito, né, cara? Eu já vi isso lá no serviço público, né, cara? Saindo publicado no Diário Oficial. Putz, eu vou falar para vocês, papo reto, hein, cara? É constrangedor, cara, ter lá no seu Diário Oficial o seu nome, né, a portaria. E essas portarias aqui não é coisinha pequena, é negócio, os caras vão lá e, né, todo mundo fica sabendo. É constrangedor isso aí, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, no caso aqui 90 dias, a partir da citação do acusado, vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para o término dos trabalhos. Então aí um requisito aí. Nós sabemos que todo o processo administrativo disciplinar corre lá por conta da Procuradoria-Geral do Estado, que nós vimos na aula anterior.
Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e as providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Aqui é tranquilo, não vejo muito potencial questão de prova. Artigo 278. Atuada a portaria e demais peças existentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório determinado a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Então é o seguinte, o que significa atuada, né? Atuada significa constituída, né? Constituída o quê? A comissão. Tá certo? E demais peças pré-existentes. Designará o presidente, dia e hora para audiência do interrogatório. E determinada citação do acusado é a notificação do denunciante. Então pronto. Então aqui está escrito aqui o seguinte, que isso aqui vai começar agora a parte de instrução. Então o presidente, ele tem aí a obrigação de fazer a citação do acusado. E a notificação do denunciante, se houver. Professor, eu não estou entendendo essa figura do denunciante. A gente vai explicar para vocês com mais detalhe, mas eu vou aproveitar, deixa aqui. É o seguinte, muitas coisas que acontecem no serviço público, a maioria delas que resultam no processo administrativo disciplinar são oriundas de denúncia. Tá? E muitas dessas denúncias não são denúncias anônimas, são denúncias mesmo aí de pessoas aí que, tá certo? São denúncias de pessoas que fazem o seguinte, né? São denúncias de pessoas que participam do serviço público e fazem o seguinte, que essa denúncia, aliás, desculpa aí, gente, eu recebi uma mensagem aqui e eu perdi o foco, mas olha só, desculpa só, olha só, o que acontece com a denúncia? Muitas denúncias, elas são identificadas. Papo reto, professor, sim, o cara vai lá e se identifica. Então, quando o denunciante for identificado, esse cara, ele terá que participar do processo, ele terá que prestar declarações em relação à denúncia. Fechou? A gente vai falar mais sobre o denunciante. Quais são os procedimentos da citação? Ou seja, a citação é tudo. Por que a citação é tudo? Lembre que o prazo de encerramento, o prazo de conclusão do processo administrativo está vinculado o quê? À citação. Se não ocorrer a citação do acusado, tá certo? Não começa o processo administrativo. Então, efetivamente, depois da constituição da comissão, da atuação da comissão, para iniciar os trabalhos, a comissão obrigatoriamente tem que fazer o seguinte: efetuar a citação do acusado. E o legislador, ele trouxe aí de forma exaustiva o que deve constar nessa citação. Então, o mandado de citação deverá conter, primeiro, cópia da portaria, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Essa parte aqui do advogado do acusado aqui, a gente vai falar bastante sobre o sujeito aqui, principalmente com a da defesa técnica. 3. Data e hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Nós vamos falar do advogado dativo também. O que vem a ser o advogado dativo? Ele não tem advogado, tá certo? Para se defender no processo. Então, a administração pública irá nomear um advogado para esse cara, para defendê-lo no processo. E esse advogado que a administração pública irá nomeá-lo é chamado de advogado dativo, tá certo? 4. Informação de que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após a data designada para o seu interrogatório. A gente vai falar sobre testemunhas, mas aqui só antecipando. Então é o seguinte: a informação que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após designada o seu interrogatório. Então, depois que ele efetuar o seu interrogatório, ele tem 3 dias para apresentar provas daquilo que ele falou, ou se ele não tiver provas escritas, ele
arrolar testemunhas, e nesse caso aqui, a gente vai falar isso mais lá na frente, mas já vou antecipar, o acusado ele pode aí, até 5 testemunhas. O item 6, advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inestabilidade. Então aqui, se o cara aqui estiver sendo processado, tá certo? Se ele estiver sendo processado aqui por... Se ele estiver sendo processado, não. Está respondendo o processo de sindicância. Se ele pedir exoneração, ele será o que? Extinto, mas só na próxima aula, quando se tratar exclusivamente por abandono de cargo ou função. Agora, se não ocorrer isso aqui, o processo, mesmo ele pedindo exoneração, o processo vai andar. Tá certo? O processo vai andar. Isso aqui acontecia muito, o cara aprontou, o cara roubou, o cara fez muitas coisas, ele vai lá, pede exoneração, pronto. Não. O que acontece? A administração pública ele dá prosseguimento ao procedimento administrativo, até por quê? Porque desse procedimento administrativo, com certeza nós teremos aí consequências civis e penais aí a serem apuradas pelo Poder Judiciário. Ainda da citação, está acabando a citação, faltam só 2 parágrafos, esse mais um. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou diretamente onde possa ser encontrado. Então está aqui para vocês. Muito importante isso, os requisitos para intimar o acusado. Primeiro, prazo, até 2 dias antes do interrogatório. Segundo, qual que é a via de regra na administração pública? Quem deve notificar o acusado é sempre o superior hierárquico, ou diretamente, se não sendo o superior hierárquico, diretamente onde ele possa ser encontrado. Professor, ele não foi encontrado para ser notificado. E aí o parágrafo 3º já traz aí o que deve ser feito à administração pública, caso não consiga aí você citar o cara no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado o seu local de trabalho ou endereço constante em seu assentamento individual, que é a ficha funcional, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação fará-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial, com no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Ou seja, o cara sumiu. Tá? Para não ser, porque, como você sabe, toda a citação que começa efetivamente o rito processual. Não sendo citado o acusado, acontece o quê? O processo não anda, porque ele é a figura principal. Tá certo? Ele é a figura principal. Então, quero dizer para vocês o seguinte, o cara não foi localizado, e aí vai ser para o Diário Oficial. Diário Oficial, ele é chamado aqui, por edital. Então, publica-se no Diário Oficial, tá certo? A citação dele, no mínimo 10 dias, tranquilo, pronto. Professor, eu quero que o senhor volte no assunto do denunciante. Eu vou voltar para você. Então, denunciante é aquele cara que faz a denúncia contra o servidor, não é isso? Ele está lá, presenciou as coisas erradas, então ele vai lá, ele redige, olha, fulano, ciclano fez isso, tal dia, assina e entrega lá para a autoridade competente. A autoridade competente, diante daquela denúncia, pela gravidade daquelas denúncias que ora recebe, ele resolve constituir o que? Um procedimento administrativo. Aí ele constitui a comissão, ele faz a publicação da portaria, é atuado os membros para participar. É claro que vai notificar daí o acusado. E o cara que fez essa denúncia, e aí? Ele é obrigado, olha só, ele é obrigado a ser interrogado, e aí? Eu digo para vocês. É claro que sim. Isso a gente vai passar agora no próximo artigo. Então ele é obrigado a prestar declarações perante a comissão. É verdade. Professor, por isso que tem muita gente que faz essas denúncias por carta anônima. Exatamente. Né? Porque chega a ser até um constrangimento, né? Vai falar, poxa, você tem alguma coisa contra mim, né? Então, olha, tem muitas aí que são por carta anônima, né? Por carta anônima, ele faz isso, porque não sendo identificado o autor da denúncia, tá? É claro que a autoridade competente com aquela denúncia anônima, ele irá fazer
pequeno inquérito administrativo para verificar a veracidade dessas informações. Verificando a veracidade dessas informações, ele faz o seguinte, ele vai abrir o processo. Então, aí, se o denunciante, ele é obrigado. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Moral da história, ele tem duas informações importantíssimas no 279. Primeiro, ele denunciou lá, não é denúncia anônima, claro, ele vai ser o quê? Obrigado a prestar declarações, olha só. Ele não vai ser interrogado. Interrogado vai ser o acusado. O acusado vai ser interrogado. O cara que fez a denúncia, ele vai prestar declarações. O cara vai prestar declarações. Outra informação importante que está escrito no 279. Quem que deve ser ouvido primeiro? O denunciante ou o acusado? Aquele, então, ele será o quê? Então, primeiro, pelo que está escrito aqui, será o denunciante. O denunciante será primeiro. E o segundo será o acusado. Então está aí para você, segundo a lei 10.261 de 68, essa é a sequência. Então, primeiro cara a ser ouvido é o denunciante, se houver. Se ele o fez, ele vai ser obrigado. E segundo, o acusado, né? Então está aí para vocês uma informação importante aí, que se eu fosse examinador, eu poderia cobrar isso de vocês, porque só acerta essa questão aqui, cara, quem estudou. Quem não estudou, não acerta não. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado próprio ou dativo. Ou seja, quando o denunciante for lá prestar essas declarações, tem que ter algum sujeito por parte do acusado para defendê-lo e para fazer questionamentos sobre a acusação do denunciante, não é isso? Esse cara vai ser o advogado do acusado, e se ele não tiver, que se não tiver, vai ser um dativo. O dativo, já disse para vocês, é quando ele não tem condições de defender, não tem advogado, a administração pública vai nomear, o Estado vai nomear alguém para fazer isso por ele. Parágrafo 2º. O acusado, olha que interessante, não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de ser interrogado. Poderá ter ciência das declarações que daquele houver prestado. Então, o acusado não assistirá à inquirição do denunciante. É para deixar o denunciante confortável nas suas declarações, para não criar o mal-estar, né? Antes, porém, de ser interrogado. Antes, porém, de ser interrogado. Poderá ter ciência das declarações de que houver prestado. Tá? Bacana? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar dessa parte de advogado, né? É muito importante isso. Primeira coisa, o que vem a ser um advogado dativo? Já disse, advogado dativo é aquele nomeado pelo juiz, mas como não tem aqui o juiz, vai ser o quê? Vai ser pela comissão, pelo presidente da comissão, vai nomear alguém para defender o acusado. Bacana. Aí eu digo o seguinte, cara. O cara não tem advogado, tá? Não tem advogado e não foi nomeado nenhum advogado dele dativo. E aí? Aí o seguinte, isso aí é um problema sério. Dificilmente o examinador vai querer cobrar um assunto dessa natureza na prova. Por quê? Porque é bastante controverso. Teve uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 523, que trouxe o seguinte texto. Atenção. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Está aqui. Com base nessa súmula, muitos advogados começaram a derrubar os processos administrativos. Porque quem que efetua a efetiva defesa do réu é o advogado. Tá certo? Então é o seguinte, primeira coisa, olha só, de processo penal, essa matéria que nós estamos estudando
é uma matéria de conteúdo de processo penal? E aí, galera? Não, não é. Isso aqui é um processo administrativo. Outra coisa, o cara é um réu? Não, ele não é um réu. Réu é para o direito e para a justiça, para o direito penal. Tá certo? Nesse caso, ele é o quê? Ele é um acusado. Então, essa súmula, ela não se aplica nos processos administrativos. E o que aconteceu? Depois dessa publicação dessa súmula, tá, em 2008, teve uma súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que disse o seguinte: a falta de defesa técnica. O que vem a ser defesa técnica? De advogado. Defesa por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Pronto. Tá? O que estava acontecendo? Estava acontecendo que tinha aí centenas, milhares de pessoas que aprontaram no Brasil todo, tá certo? E que não tiveram a efetiva defesa, a sua defesa sua defesa nos processos por parte de um advogado, estavam recorrendo ao judiciário para anular seus processos. E nesse sentido, veio o Supremo Tribunal Federal, o cara que analisa a Constituição Federal, que nenhuma lei poderá afrontar a Constituição Federal, que disse o seguinte, que no processo administrativo a ausência de advogado não ofende a Constituição. Tá certo? Ou seja, o processo continua válido. Então, nesse sentido, que eu digo para você que é uma questão aí bastante polêmica do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, porque em várias passagens ele fala, pô, advogado é presente, é obrigatório. Então, vocês devem saber o que está na letra da lei, porque o examinador pode cobrar na letra da lei, e essa súmula vinculante número 5 de 2008 é de fundamental importância. Por esse motivo, eu digo para vocês que dificilmente essa parte de advogado aí, a obrigação se pode ou não pode, eu acredito que o examinador não irá entrar nessa seara. Não entrar nessa seara aí, tá? Ok? Então vamos lá. O que acontece se o acusado não compareceu ao interrogatório? Professor, isso aqui é interessante. O que acontece? Todo o processo inicia a partir da citação do acusado. O acusado foi citado a comparecer ao interrogatório. Ele foi citado para fazer isso. Beleza. Só que ele não compareceu. E aí? O que acontece? E aí, no artigo 280 da lei, ele trata dessa situação. Ele vai falar que o sujeito ele vai ser revel. Está aí. O não comparecendo o acusado, por despacho decretada sua revelia, prosseguindo-se os demais atos e termos do processo. Então está aí. Professor, significa dizer que ele perdeu o processo? Não. Professor, significa dizer que todas aquelas acusações que foram feitas à pessoa dele são confirmadas, serão verdadeiras? Não. Acontece o seguinte, ele vai ser considerado revel, tá certo? A revelia, o processo. Só que o seguinte, aqui no processo administrativo, a comissão vai ter que continuar o processo, mesmo não ouvindo o acusado. Mesmo não ouvindo o acusado, ele vai ter que pode ouvir as testemunhas, vai ouvir o denunciante e, claro, depois disso aí ele vai emitir o relatório, as alegações finais, o relatório, tudo. Tá certo? Vai ter o relatório. Então, aqui, diferentemente do processo lá penal, se o cara faltar a audiência lá de instrução, o que acontece? O cara já é revel e perdeu o processo e ele perde o processo e é arquivado e sentenciado. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. Olha aí. Olha como a legislação do Estado de São Paulo aí, ele dá o amplo direito ao contraditório, né, e ampla defesa ao contraditório. Então esse cara revel vai ser nomeado um advogado para defendê-lo, né, mesmo não ouvindo. Opa, vamos ver aqui a pergunta aqui. O acusado pode ser representado por um advogado? Já vimos isso aí, tá certo? Claro que pode. Só para reforçar, no artigo 282 da lei diz o seguinte: o acusado poderá constituir advogado que representará em todos
os atos e termos do processo. Então, o advogado é para fazer a defesa técnica do acusado. Então, ele pode ser representado. Agora, vamos ler alguns parágrafos aqui desse 282 que vai regular. Lembrando para vocês que a nossa proposta pedagógica desse curso, né, um assunto aí bastante complexo, é a gente estudar tudo. Todos os artiguinhos, tá certo? Todos os artiguinhos, todos os parágrafos, inciso, tudo. Então vamos lá. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar consciência ou assistir os atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Então aí, o cara que está sendo acusado, ele pode a qualquer momento assistir a qualquer ato do processo sem necessidade de notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado e que conste seu nome e número da inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Então aí o Estado de São Paulo vai pagar o advogado para ele. O acusado poderá a qualquer tempo constituir advogado para prosseguir a sua defesa. Então aí a legislação aqui, a legislação fez o seguinte, né? A legislação deu ampla defesa, ampla possibilidade do acusado se defender nos autos do processo. Bacana? Vamos lá, vamos continuar, que a gente vai começar a entrar agora numa parte mais interessante. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Então tá aí. Então é o seguinte, tá? Primeiro o cara que vai falar vai ser o denunciante. O denunciante vai falar tudo o que falou do cara, tudo. Se houver. Segundo, aí vem quem? O acusado. O acusado tem que ir lá e prestar seu interrogatório. Não foi, o processo continua. Ele foi, o processo continua. Indo ou não indo no interrogatório, muito importante a questão desse prazo, ele tem 3 dias para requerer provas ou apresentá-las. Então ele tem 3 dias aí para apresentar as provas daquilo que ele falou, né? Professor, essa prova pode ser testemunhal? Pode ser testemunhal. Quantos ele pode propor lá para o interrogatório? Então, o presidente, no caso representando a administração pública, e cada acusado poderão rolar até 5 testemunhas. Então, eles podem rolar até 5 testemunhas, diferentemente da sindicância, que na sindicância são 3 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedente do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. E a prova de antecedentes é a documentação dele aí, que ele tem aí, de nada consta, né? Terceiro, até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Professor, deixa eu falar uma coisa para você aqui, professor, olha só. Eu não entendi essas alegações finais. No processo administrativo disciplinar, você tem a parte de instrução, tá, que você vai instruir o processo. Depois, você tem a parte probatória, que você vai, nessa fase probatória, que você vai ouvir as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. Na questão aqui do presidente, a gente vai dizer que é de acusação, mas fazendo uma analogia, mas não é esse o termo técnico que utiliza, né? E aí depois que é ouvido todo mundo, né, ouviu o denunciante, ouviu o acusado, ouviram todas as testemunhas, o presidente da comissão pega tudo esse processo aqui, tá? Chama o acusado, vem cá. Vamos fazer agora as alegações finais. Né? Então ele vai fazer as alegações finais do final. Depois das alegações finais, vai fazer um relatório, tá certo? E esse relatório vai para a autoridade competente para decidir o processo. É isso, prof? É isso. Então isso aqui. Então ele pode apresentar documentos na fase introdutória, na fase comprobatória. Terminou a comprobatória. Chegando nas alegações finais, ele não pode mais apresentar nada. Isso que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º.
Até a data do interrogatório será designada audiência de instrução. Tá? Então, a audiência de instrução do processo. 284. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Muito importante isso, né? Instrução aqui para a constituição de provas. Primeiro, ouve-se as testemunhas do presidente, da comissão e depois do acusado. É claro, se você for considerar no pé da letra, é uma grande vantagem a defesa do acusado falar depois, porque já ouviu tudo que o cara tinha que falar. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Tranquilo. Professor, estou com o roteiro. Quem que fala primeiro? Está aqui. Então, o primeiro cara que vai prestar declarações é o denunciante. Segundo, o acusado. Depois, as testemunhas da comissão, testemunhas do acusado. Isso aqui é a parte introdutória, probatória, instrutiva. Depois feito tudo isso, embala tudo, manda para o acusado com base em todas essas informações, ele faz um tal de alegações finais. Depois feitas as alegações finais, volta para a comissão vai ter que agora dar o checkmate. Qual que é a posição da comissão diante de todos esses fatos? Ele vai fazer um tal de relatório. Ele decide? Não, não decide nada. Quem que vai decidir? Aquela autoridade competente que instituiu a comissão processante por acusando determinado servidor porque ele fez alguma coisa. Então, ele vai finalizar esse processo indo lá para a autoridade competente, essa autoridade competente que vai decidir aí sobre os fatos alegados. Pronto, basicamente esse é o processo administrativo, tá? Legal? Agora, os próximos artigos, o legislador trata da testemunha, né? Das obrigações da testemunha, dos direitos da testemunha, se ele pode ser ouvido por carta precatória, assim por diante. Então, vou passar rapidamente para vocês aqui, para a gente adiantar um pouco a aula. Olha só, a testemunha pode se eximir de depor? E aí? O que você acha? Ele pode falar, não vou. Né? O que acontece? Regra geral, testemunha é testemunha. É importante no processo, faz parte do probatório, ampla defesa e contraditório. A testemunha não poderá eximir-se de depor. Aí vem a questão do concurseiro. Salvo. Ou seja, as situações que a testemunha são impedidas. Normalmente, pessoas de foro íntimo com o acusado, tá certo? Não pode ir lá, não pode testemunhar. Mesma coisa daqueles membros da comissão. Lembra dos membros da comissão? Tem que saber que membro da comissão não pode ter essa relação direta de amor e ódio com o acusado. De testemunha a mesma coisa, senão vai perder a imparcialidade do processo. Salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe, filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova de fato e suas circunstâncias. Então, esses caras aí, eles estão impedidos. Lembrando que no próprio artiguinho diz, salvo, né? Olha só, por outro modo, né? Exceto se essas testemunhas aqui forem fundamentais para o esclarecimento da acusação aí, dos fatos ou da defesa. Então, eles poderão ser ouvidos. E, nesse sentido, o parágrafo primeiro vem completando. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, elas ficam proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Então, olha só, lembra do denunciante? Se for do denunciante, não pode. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência que se refere ao artigo 262. Tá certo? Mediante comunicação do presidente. Ou seja, ele vai estar aí
sofrendo com uma penalidade, ele está descumprindo o seu dever funcional de prestar esclarecimentos, então ele poderá receber até um processo administrativo. Aí está o artigo 262, o funcionário que sem justa causa deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência aí. O cara vai ser suspenso se ele não comparecer. Olha, uma excelente questão de prova, né? O examinador querer cobrar assim do cara. Ah, a testemunha não foi. É servidor público, o que acontece com ele? Será suspenso aí seus vencimentos. Parágrafo único 262. Aplica-se aos aposentados ou indisponibilidade o disposto neste artigo. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá o direito a transporte de áreas, na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito a autoridade de domicílio do depoente. Então aí, se o cara vai ter que deslocar para ser ouvido, o Estado vai ter que pagar essa despesa, inclusive. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício, profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, aí quem tem aí segredo de Estado, ele não pode revelar esse segredo de Estado no depoimento aí, não pode. Então, ele está preservando o próprio Estado. Esse parágrafo é para preservar o próprio Estado. Vamos lá, continuando. Continuando o nosso curso aqui, vamos agora para o que acontece se a testemunha residir em local distante. E aí? É o custo da administração pública, todo mundo está falando que a administração pública está quebrada, está falida, e aí o que ele vai fazer? O cara está longe, está 3.000 quilômetros lá do cara, e aí? E aí o legislador fez a previsão do instituto muito utilizado no direito aí, tanto direito civil, direito penal, que é da carta precatória. Então, o cara que está em local distante, ele pode ser ouvido lá na sua localidade do seu trabalho. Isso que traz a previsão da carta precatória, no artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade no lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da carta precatória a síntese da imputação e dos esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento, ou seja, o processo continua. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até o final, até final decisão, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Ok, meus amigos, minhas amigas, aí vamos retornar ao nosso curso aí, né? O professor deu uma paradinha estratégica, vamos continuar o nosso curso de Estatuto do Servidor Público de São Paulo. Uma outra colocação agora para vocês, presta atenção na pergunta. As testemunhas arroladas pelo acusado, as testemunhas arroladas pelo acusado devem ser obrigatoriamente notificadas? Professor, o que significa ser notificado? Ser notificado significa dizer ser avisado oficialmente. Aí o que está dizendo a pergunta? Professor, as testemunhas do acusado, a administração pública deve obrigatoriamente notificá-las? E aí? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que no Estatuto, no artigo 287, ele trata desse assunto. Mas a regra é muito simples, o modelo mental é muito simples. Diz o seguinte, o acusado, ele pode levar as suas testemunhas sem a necessidade de notificação. Ou seja, é um processo mais rápido e mais ágil, tudo em prol
da possibilidade do acusado exercer o direito ao contraditório e de ampla defesa. Então vamos lá, o artigo 287 vem responder essa pergunta. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independentemente de notificação. Então está aí a resposta, né? Então não há necessidade de serem 100% notificadas aí as testemunhas arroladas pelo acusado. Ele pode levar, né? Ok? E nós temos ainda mais 2 parágrafos em relação ao artigo 287. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Ou seja, há essa possibilidade desse instituto de que se a testemunha for importante, o acusado convida essa testemunha para depor e ele falta o depoimento, então nesse caso aí pode ser notificado pelo presidente da comissão processante. E no parágrafo 2º diz o seguinte: se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Ou seja, são condições favoráveis ao acusado. Bacana? Vamos para um outro questionamento para vocês. O presidente da comissão pode ordenar diligência? Professor, ordenar, o que significa ordenar? Mandar, determinar. Diligências, ações. Professor, mas ele é apenas servidor público, ele não é juiz de direito, professor. Ele não é delegado de polícia para estar ordenando diligências. E aí, professor? Aí eu digo o seguinte, nesse caso, ele está ocupando o cargo de presidente de uma comissão processante, de um processo administrativo disciplinar. E a legislação está tentando, o legislador tentou amparar a comissão processante na figura do seu presidente, de todas as possibilidades que ele possa dar o andamento normal aí e que ele tenha instrumentos para poder chegar a um veredito aí, um veredito da comissão mais próximo da realidade. Então, diante disso, ele pode ordenar diligências e, além disso, o artigo 288 do Estatuto, além de diligências, ele pode ter outras ações. Vamos ler quais são essas outras ações. Artigo 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Então é o seguinte, a qualquer fase do processo. Então é o seguinte, o presidente de ofício, ou seja, ele faz, ou ele pode fazer para o atendimento, atendendo o pedido da defesa, ordenar diligências que entendam convenientes, né? Então aí a possibilidade, ele pode muito bem fazer isso. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício do qual cópia será juntada aos autos. Professor, eu não entendi esse cara. Vamos lá. A administração pública, ela é uma administração burocrática e ela tem um princípio da hierarquia. No princípio da hierarquia, todo mundo tem um chefinho. O que acontece? Você está precisando de uma informação na repartição X, na gerência X. Só que a gerência X está subordinada à coordenadoria Y. Então você, pelo princípio da hierarquia, você não pode diretamente lá na gerência X. Você tem que ir para o seu superior hierárquico, ele autorizando, passa para o gerente. Isso em via de regra, mas no tocante ao processo administrativo, há essa quebra de hierarquia, isso que está constando no parágrafo 1º. Olha só, as informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício do qual cópia será juntada aos autos. Ou seja, do qual cópia será juntada aos autos, significa dizer que a cópia do ofício fará parte do processo, juntada ao processo. E o parágrafo 2º, o último parágrafo do 288, diz o seguinte: sendo necessário o concurso de técnicos
ou peritos oficiais, o presidente requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Então está aí para vocês, né, que o presidente da comissão, ele pode sim ordenar diligências e, além disso, ele pode solicitar apoio técnico especializado para dirimir qualquer dúvida, né? Isso que está dizendo o parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Os impedimentos do artigo 275 é aquele de suspensão de impedimento das pessoas participarem do processo administrativo da comissão. Então, essas pessoas aí que vão contribuir com o processo, eles também estão sujeitos aos impedimentos, né? Aquele lá que diz que é amigo íntimo, inimigo, tá certo? Na linha reta, colateral, tá certo? De parentes próximos ao do acusado. Próxima pergunta. Olha que pergunta interessante. Qual o local que permanece os autos durante o processo administrativo? Professor, eu não entendi essa pergunta. Você não entendeu essa pergunta porque essa pergunta aqui está de acordo com o mundo jurídico. Vamos traduzir essa pergunta. Em qual local? Aonde? Aonde fica os autos? O que são os autos? É o processo em si. Onde que fica localizado o processo administrativo? É muito simples. Essa pergunta aqui, a gente responde ela pelo artigo 289, que diz o seguinte: durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Na repartição competente. Quem conduz o processo administrativo? Não é a Procuradoria-Geral do Estado? Então ali é a repartição competente, ela que conduz todos os PAs. Parágrafo 1º. Será concedida vista aos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Ou seja, aí, a legislação garante ao acusado acesso irrestrito ao procedimento administrativo, né? Isso que diz o parágrafo 1º, nada mais justo, porque ele está sendo acusado, ele tem que se defender, e nada mais justo ele ter o conhecimento, o teor daquilo que ele está sendo acusado. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, né? Essa questão dos recursos, daqui 2 aulas a gente vai trabalhar esse assunto. Então vou pular um pouquinho esse parágrafo, porque lá na parte de recursos a gente vai voltar nesse assunto aqui. Parágrafo 3º do artigo 289. Não corre prazo senão não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior, e desde que os autos estejam devidamente disponíveis para a vista. Parágrafo 4º. O advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo durante o prazo para manifestação do seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, o processo sob o regime de segredo de justiça, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Ou seja, no parágrafo 4º, está dizendo o seguinte: o advogado pode retirar os autos da repartição. Só que o parágrafo 4 está trazendo aí algumas hipóteses na qual o advogado não pode retirar esses autos, né? Tá aí, eu vou dizer para você que é uma questão, se cair uma questão dessa para concurso aqui, ele quer saber quais são as hipóteses, né, que ele fica impedido de retirar os autos da repartição. Será uma pergunta bastante capciosa, né? Vamos lá, terminando aqui essa aula maravilhosa que a gente fez hoje aí sobre processo administrativo. As provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias
serão aceitas no processo administrativo? Professor, mas que pergunta fácil, professor. Professor, eu não sou do mundo jurídico, mas eu tenho uma noção. Professor, tudo aquilo que for ilegal não pode ser utilizado como prova. Professor, essa regra, professor, de provas ilícitas também serve ao processo administrativo? Claro, o princípio é um só. Então, quer dizer o seguinte, que provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Professor, o que significa uma prova protelatória? É aquela prova, aquela ação no processo que não visa resolver nada, mas sim só postergar, atrasar o andamento do processo. Então, já respondendo essa pergunta para vocês, as provas ilícitas, preste atenção, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias não serão aceitas no processo administrativo. Professor, aonde que está previsto isso? Na própria lei, na legislação, lá no seu artiguinho 290, que diz o seguinte: somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Então, ou seja, todo e qualquer tipo de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias não farão parte dos autos, né? E ainda na primeira parte do artigo 290 traz aí uma informação importante. Olha só, regra geral do presidente da comissão é aceitar os pedidos, né? Aceitar aí os requerimentos. Agora, se ele for recusar algum requerimento, né? Indeferir qualquer requerimento, ele tem que dizer o seguinte, ele tem que fundamentar. O que é fundamentar? Ele vai ter que escrever os motivos por que está indeferindo, tá certo? Do fato, bem como as provas. Bacana, fechou aí, muito simples aí, né? Vamos para uma outra situação que possa ocorrer durante o processo administrativo. Olha só. O que acontece quando surgirem fatos novos no decorrer do processo administrativo? Puxa, professor, que situação, hein? Então aqui tem um sujeito, tá certo? Esse sujeito aqui supostamente aprontou alguma coisa e, por exemplo, foi aberto aqui o PAD 35/2015, um exemplo, né? 2015. E está lá no processo de instrução. Aí, num depoimento de uma testemunha, que ocorreu bem aqui, descobriu o tal do fato novo. Né? Lembrando que esse processo administrativo, ele está vinculado à portaria. E essa portaria aqui, diz o seguinte, essa portaria, que a portaria vai averiguar um fato previamente previsto. E esse fato aqui, ele é diferente desse cara aqui. Aí eu pergunto para você, o que faz, o que ocorre, o que vai acontecer, esse fato novo que surgiu durante o processo? Será anexado aqui a essa informação? E aí? Aí é muito simples. O artigo 291, ele vai tratar dessa situação. Em via de regra, o fato novo será aberto novo procedimento administrativo ou poderá ser aditado, ou seja, essa portaria será republicada, tá certo? E anexado esse fato novo, mas há necessidade da republicação. Isso que diz aí o artigo 291. Professor, apaga esse cara aí que eu não estou enxergando. Apago. Né? Vamos ler esse cara aqui. Olha só. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado. Ó, fatos novos. Não fato antigo, fato já esse sendo investigado e apurado pela comissão processante. Poderá ser promovida a instauração de novo procedimento, olha só, surgiu fato novo, então, via de regra, faça um novo procedimento com uma outra comissão, tudo certinho, para a sua apuração, ou
Caso conveniente, ou seja, se tem afinidade com o fato antigo, aditada a portaria, reabrindo-se a oportunidade de defesa. Ou seja, você pega a portaria anterior, você vai aditar, ou seja, adicionar esse fato novo à portaria. Claro que vai ter que ter uma republicação da portaria aditada e vai dar oportunidade de defesa aí ao acusado, né? Outra situação que pode ocorrer aí no processo administrativo. Qual é o prazo para a defesa apresentar as alegações finais? Professor, então o que acontece? Nesse exato momento, nós terminamos uma fase do processo administrativo. Aqui a fase, olha só, de instrução e probatória, né? Probatória, está aqui. Nessa fase aqui, ouviu o denunciante, ouviu o acusado, ouviu a testemunha da comissão, ouviu a testemunha de defesa. Tudo está aqui. Depois que faz todo esse cara aqui, tá certo? Esse processo é remetido ao acusado e o acusado vai fazer as alegações finais. Quais são as alegações finais, né? O cara vai ter que ler todo o processo, contrapor tudo. Depois das alegações finais, tá certo? A comissão faz o seu tesouro, o relatório. No relatório, ele vai se posicionar em relação de tudo o que aconteceu no processo administrativo. Então, nesse momento, nós já encerramos aqui. E pode ter certeza que o examinador pode querer saber de você qual que é o prazo da defesa. Olha só, o que pode acontecer? O que o examinador vai falar? Vai falar o seguinte, que essas alegações finais aqui é por parte do Ministério Público, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o Ministério Público, quando envolve lá a justiça, na esfera penal, aqui não é esfera penal, aqui é esfera administrativa. Ele vai falar que a alegação final fica por conta da comissão, está errado. As alegações finais são por conta de quem? Do acusado. E o examinador pode querer saber, principalmente a banca da VUNESP, qual é o prazo que o acusado tem para apresentar as alegações finais. O prazo são de 7 dias. Isso que está escrito no artigo 292. Olha só. Encerrada a fase probatória, dar-se-á vista aos autos da defesa, tá certo? Ou seja, para a defesa ter acesso ao processo, que apresentará alegações finais no prazo de 7 dias. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará o advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Então está aí para vocês a importância para a conclusão do processo administrativo é a manifestação das alegações finais por parte do acusado. O acusado não apresentou, vai parar o trabalho? Não. O presidente da comissão vai nomear o tal do advogado dativo, que nós já explicamos, e ele vai ter que apresentar, né? Qual é o prazo que a comissão tem para apresentar o relatório? E agora, professor? Essa fase do relatório é antes ou depois das alegações finais? É claro, professor, você já falou isso e faz sentido. Então, o relatório, primeira informação, o relatório vai ser a conclusão da comissão administrativa disciplinar, tá, do processo, do PAD. Eles que vão decidir sobre isso. Então, é o seguinte, esse relatório é atribuição da comissão. E claro que o legislador deu prazo também para a comissão se manifestar, assim como deu prazo para o acusado se manifestar nas alegações finais, que são de 7 dias, aqui deu um prazo, só que esse prazo é diferente de 7 dias. É um prazo de 10 dias. Isso que consta no artigo 293 da nossa querida lei. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Pronto. Tá aí. Você pode ter certeza que o examinador pode querer saber isso de você. Parágrafo 1º.
O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição do indicado. Ou seja, o relatório tem que ser conclusivo. O cara está sendo acusado de uma irregularidade, não é isso? Ou a comissão fala, ó, ele é inocente. Ou a comissão fala, ele é culpado, tá certo? No caso de é culpado, ele tem que indicar punição cabível ao caso, né? Indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Então, olha aí que situação do cara, né? Eu conheço gente que trabalha nessas comissões, rapaz, é terrível isso. Parágrafo 2º do relatório ainda. O relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Sem muito a acrescentar, o 294. Relatado o processo, será encaminhada à autoridade que determinou a sua instauração. Olha como é interessante, né? Quem que vai instaurar o processo administrativo? Nós já vimos uma daquelas 4 pessoas, governador, secretário, não é isso? Secretário, coordenador, superintendente, lembra desses caras aí? Um desses caras. Ele vai instaurar, vai constituir a comissão, tá certo? Vai ter toda a fase probatória. E no final, essa comissão processante aí, que foi instruída, que foi instaurada pela autoridade competente, vai chegar no relatório e esse relatório vai voltar para o cara lá, o cara que vai decidir. Lembrando o seguinte, que não é a comissão que vai decidir. Quem vai decidir esse cara aqui, quem que vai ser? Quem vai decidir vai ser a autoridade competente. Ele que tem essa autonomia. Vamos lá. Qual é o prazo que a autoridade competente tem para decidir? Olha como questão de prazo pode complicar. Alegações finais, qual que é o prazo? 7. Relatório, qual que é o prazo? 10. E agora a autoridade competente vai ter também o prazo para poder decidir? Claro que vai ter. Isso que está previsto aqui no artigo 295, né? Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado a sua instauração, ou seja, o processo volta para ele agora para a decisão, deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento dos fatos. Então aí para vocês aí, ele vai tomar a decisão 20. Professor, quero que o senhor faça um resumo de prazo. Faço. Alegações finais, 7 dias. Para a realização do relatório, 10 dias. E para a autoridade competente, 20 dias, né? Tá aí. Sobre esse assunto, temos ainda mais 2 parágrafos, 2 artigos, 297. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá o prazo de 15 dias para o seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. O que é isso, professor? Diz o seguinte, que a autoridade competente, tem 20 dias para decidir, certo? E ele pode aqui, ou determinar a realização de diligência. Professor, o que significa esse cara aqui? Esse aqui significa dizer o seguinte, que a autoridade competente está precisando de algo a mais para poder julgar. Professor, como assim está precisando? Ele quer, por exemplo, para poder julgar, ele quer um teste para certificar se a assinatura é realmente do cara. Grafotécnico é o nome desse aqui. Então ele faz o seguinte, o que ele faz? Não, antes de decidir, eu quero que certifique se essa assinatura, por exemplo aqui, é uma assinatura verdadeira. Então ele vai fazer o quê? Uma diligência. E quem vai executar a diligência vai ser a comissão processante, e ele tem um prazo aqui de 15 dias aqui para o cumprimento, tá certo? E além disso, dado o resultado, ele tem que pegar e tem que passar o contraditório para a defesa. 297. Quando encamparem a sua alçada,
as penalidades e providências que lhe parecem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificando dentro do prazo para o julgamento da autoridade competente. Ok, sem muitas demoras nisso aqui. Vamos lá, finalizando aí, artigo 299. Agora a gente está indo numa parte aqui mais processual. O mais importante agora dessa reta final da aula chama-se o artigo 307, tá certo? Vou fazer a leitura do 299, do 300, 301, 302, 3, 4, mas no 307 esse cara é o bicho. Vamos lá. 299, o que a gente podemos extrair 299? As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no registro funcional do servidor. O que diz o 299? Para dar publicidade aos atos, né? Publicação do Diário Oficial e o que é registro funcional? É lá na ficha funcional do servidor, deixar registrado. O 300 terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam atuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como as certidões de compromisso. Isso aqui é a parte interna lá da comissão, né? Baixíssimo potencial de cair na prova esse assunto. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. O que é isso? Não sei se vocês já viram um processo, né? Várias folhas, né? Então lá em cima tem lá a rúbrica. O que é isso? A numeração das páginas e a rúbrica. Agora aqui pode ter uma pegadinha. Quem que vai rubricar as páginas? Aí, o legislador aqui, ele deixou bem claro que quem vai rubricar a página será o presidente da comissão, né? Esse cara está sendo sobrecarregado. E o parágrafo 2º diz o seguinte: todos os autos ou decisões cujo original não conste no processo, nele deverão figurar por cópia, né? Mas é importante que o processo esteja lá na íntegra. E o artigo 301 diz o seguinte: constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado. O que é folha de serviço? É a ficha funcional do servidor. 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Professor, não entendi. O que é crime? Crime é você violar as leis. Vamos supor o seguinte, que o servidor público lá está sendo acusado de roubo, tá certo? Lesão aos cofres públicos, né? Tá certo? O cara lá extraviou uma viatura, um carro da administração pública. Isso é crime, não é crime? Roubar é crime, não é isso? Então, olha só, quando no processo administrativo, tá, uma conduta do funcionário, tá certo, tiver indícios aí, imputar crime, a autoridade administrativa, não o presidente da comissão, automaticamente vai ter que mandar esse cara para a Polícia Judiciária Civil. Para a Polícia Judiciária Civil fazer o seguinte: abrir o inquérito policial. Aí, nesse momento, o sujeito vai estar se respondendo um processo administrativo e, ao mesmo tempo, um processo lá na polícia, né, que é de fórum que é penal. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Agora aqui ao contrário, né, o delegado de polícia está investigando um crime. E nesse crime vai constatar que há um dano na esfera administrativa. Então, a autoridade policial, segundo o artigo 302, parágrafo único, ele tem a obrigação de dar ciência à administração pública. Professor, o que você acha disso? Eu acho isso justíssimo, isso faz sentido. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão
para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos, ou seja, tanto a polícia quanto a esfera administrativa aí vão se apoiar, né? Rapaz, esse negócio aqui está falhando, hein? Então, vamos lá, artigo 304, terminando aqui, só mais 3 artigos. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Ok, sem problema nenhum. 305. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância, né? Ok. 306. É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração ou a juízo do secretário de Estado ou procurador-geral do Estado. Ou seja, a comissão processante não pode estar soltando notinhas para a imprensa. Isso que diz o artigo 306. E agora, se é interesse da administração, e quem tem que decidir que essa informação vai ser publicada pela imprensa é o secretário de Estado ou procurador-geral do Estado. E, finalmente, o artigo 307, que dessa reta final é o artiguinho mais importante, sem dúvidas. 307. Decorridos 5 anos de efetivo exercício contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Então aí é o prazo do cara. Então o cara tem aí 5 anos, né? Se nesses 5 anos ele cometer tiver nova acusação e for comprovada essa acusação, ele vai ser reincidente e a sua pena será maior. Depois de 5 anos, passou, ele está limpo na foto. Parágrafo único. A demissão e a demissão do bem do serviço público acarretam incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Ou seja, para aquelas pessoas, tá, que tiverem aí a pena de demissão e demissão bem do serviço público, não poderão ingressar no serviço público novamente. E demissão, já falamos isso, prazo de 5 anos, e demissão a bem do serviço público, prazo de 10 anos. Pronto, terminamos aí o processo administrativo, né? Vamos fechar aqui, cara, com Will Smith, tá? Esse grande ator aí de Hollywood. Eu assisto vários filmes dele, cara, sou fã desse cara aqui, fã dele, né? Vamos ler aqui o que ele fala, ó. Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas de que não precisam, para impressionar as pessoas de que não gostam. Puxa vida, que é isso, hein? Muitos gastam dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Clique lá.